Esta cratera de bomba é uma testemunha silenciosa da maior invasão da história, que começou nesta faixa da costa francesa em 6 de junho de 1944. O dia D. Foram 154 mil soldados de tropas aliadas que se espraiaram numa terra que chegava até 50 quilômetros. Essas fortificações em ruínas são parte de uma história surpreendente. Elas pareciam inexpugnáveis na época, principalmente para o homem que as havia construído, Adolf Hitler. Depois de mais de 4 anos de guerra, os exércitos de Hitler estavam agora na defensiva. O general mais prestigiado da Alemanha, o marechal de campo Erwin Rommel, foi designado por Hitler para assumir a responsabilidade da defesa contra uma invasão aliada já esperada. Depois de inspecionar as casamatas maciças ao longo do litoral francês, Rommel não ficou impressionado. Na opinião dele, reforços eram necessários. Ele emitiu ordens para plantar minas adicionais e para instalar obstáculos de aço. Ele pretendia transformar as praias da Normandia no que ele chamava de zona de morte. Para derrotar as armadilhas, comandos aliados retiraram secretamente pedaços de amostra dos originais de Rommel. E então, duplicatas exatas foram feitas e montadas sobre praias britânicas para que os tanques pudessem ser modificados para passar esmagando. O problema dos tanques afundando na areia da praia foi superado com outras modificações especiais. Nenhum dispositivo era esquisito demais para se testar, principalmente se pudesse contribuir para atravessar o paliteiro de proteções que se sabia estar enfincados nas praias da Normandia. Alguns dispositivos, no entanto, simplesmente não deram certo. Uma roda movida a foguetes deveria destruir os obstáculos. Ela parecia admirável, mas fracassou na fase experimental. De importância infinitamente maior foi a construção de quilômetros de atracadouros portáteis gigantescos. Se instalações portuárias não fossem construídas e postas em posição na praia da invasão, os navios não seriam capazes de descarregar suprimentos vitais. Construir as instalações foi difícil. Mantê-las em segredo parecia impossível. Para resolver esse problema, seções completas foram afundadas deliberadamente e permaneceram ocultas debaixo do mar até o dia D. Um outro dispositivo engenhoso, construído para deixar uma tubulação submarina, foi desenvolvido para transportar o combustível necessário. Garateias retráteis seriam utilizadas como parte de uma das missões mais arriscadas, um ataque a um penhasco fortificado na França. Para treinar para isso, o 2º Batalhão de Rangers encontrou um penhasco condizente na Inglaterra. Esse é o penhasco verdadeiro que tiveram que escalar. Uma subida livre que não oferecia qualquer proteção. Eles estavam indefesos, enquanto o fogo inimigo chovia para cima deles. Porém, eles continuavam chegando. Tinham que se agarrar às cordas e se fincar com as próprias unhas para chegar de lá de baixo até aqui em cima. A missão deles era de destruir as pesadas instalações de canhões alemães que souberam estar posicionados aqui no alto. A despeito do obstáculo do penhasco em si e da determinada resistência alemã, os Rangers alcançaram a parte alta. Então, tragicamente, por engano,
foram bombardeados por seus próprios aviões, alvejados também pelos próprios soldados, enquanto que simultaneamente combatiam os contra-ataques alemães. 225 homens partiram de lá de baixo. Somente 6 sobreviveram. E os canhões alemães que haviam mandado que destruíssem não estavam aqui. Haviam sido transferidos pelos alemães muito antes do ataque ter começado. O general americano George Patton foi a escolha lógica para liderar a invasão do dia D, ou assim pensava o alto comando alemão. Para reforçar essa expectativa, um engodo surpreendente foi posto em andamento. Utilizando o equipamento de mentira, um exército e força aérea de brinquedo foram criados para Patton comandar. Plataformas especiais foram lançadas como parte de uma frota fictícia. Nas fotografias aéreas alemãs, elas pareciam veículos de desembarque completamente lotados. Para manter a ilusão, jipes e caminhões cruzavam os campos de um lado para o outro. Eles transmitiam mensagens pelo rádio de ida e volta aos postos de comando imaginários do exército imaginário do general Patton. Geheim em alemão significa secreto. Este é um gráfico verdadeiro preparado pelo Estado-Maior alemão. Ele mostra as unidades fictícias de Patton que os alemães aceitavam como realidade. Assim, os aliados haviam criado provas convincentes de que a invasão tomaria lugar aqui, em Calais, no ponto mais estreito do Canal da Mancha. Adolf Hitler foi completamente iludido. Ele designou o grosso de suas forças defensivas para Calais, em vez de Normandia. Não estacione. Área proibida. Na Inglaterra, as medidas de segurança se intensificaram. Todos os meios foram utilizados, inclusive a censura, para se eliminar qualquer referência à invasão, agora designada pela palavra código Overlord. Os jornais estavam cheios de informes de guerra, mas não havia menção de uma maciça convocação militar necessária para a invasão. A segurança era completa, ou, ao menos parecia. Os nomes códigos para as praias onde a invasão começaria: Utah, Omaha, Gold, Juno, Sword. Era um alto segredo. Entretanto, apenas há 30 dias antes do dia D, os códigos secretos para as praias da invasão apareceram em um jornal de Londres, The Daily Telegraph, como parte de uma série de palavras cruzadas. 2 de maio, número 17 horizontal. Dos Estados Unidos. U-T-A-H. Utah. 22 de maio, número 3 vertical. Índio Vermelho do Rio Missouri. O-M-A-H-A. Omaha. E esta aqui, em 27 de maio, número 11 horizontal. Mais do que um lorde, e a resposta publicada só 10 dias antes da programada invasão. O-V-E-R-L-O-R-D. Overlord. O nome código para o plano inteiro. Se as palavras cruzadas fossem um meio para um espião transmitir informações, todas as medidas de segurança que foram tomadas foram em vão. Investigadores desabaram sobre a casa do homem que havia criado os quesitos, um certo Leonard Sidney Doll. Por quê? Eles quiseram saber. Ele usara aquelas palavras. A resposta foi incontestável. Porque serviam perfeitamente. Ele não era espião. Só utilizou dos nomes códigos simplesmente por uma incrível coincidência. A mais maciça reunião militar de toda a história havia ficado despercebida. A data escolhida para a invasão foi 5 de junho de 1944.
Uma tempestade repentina colocou toda a operação em grande risco. Seria impossível desembarcar um exército invasor em meio a tempo tão traiçoeiro. O Supremo Comandante Dwight Eisenhower teve de enfrentar a decisão de reverter a armada maciça e esperar a tempestade passar. Ele emitiu ordens de que o dia D havia sido adiado. Os navios deveriam retornar aos portos. Para Rommel, o mau tempo era uma boa notícia. Ele sabia que a tempestade evitaria qualquer tentativa de invasão o tempo suficiente para que ele viajasse de volta para a Alemanha para poder comemorar o aniversário dos 50 anos da esposa. Como resultado, ele não estava no comando quando o dia D começou. Para Eisenhower, qualquer atraso maior poderia ser desastroso. Se os alemães tivessem visto a frota, sem dúvida eles transfeririam reforços para a Normandia. O dia D não poderia ser adiado outra vez. Em 6 de junho, os navios começaram a desembarcar os homens que lutariam e morreriam para estabelecer um pé de apoio na Europa de Hitler. Na praia de Omaha, contra uma resistência alemã determinada, mais de 1.300 soldados americanos morreram. Em outras praias, a invasão ganhava vulto. Enquanto tropas aliadas penetravam o terreno, comandantes alemães na Normandia despachavam exigências desesperadas de reforços. As mensagens seguiam diretamente para Adolf Hitler. Em um engano monumental, Hitler se recusou a enviar os reforços que poderia ter feito recuar toda a invasão. Ele acreditava que o ataque na Normandia fosse apenas um disfarce. Nos dias que se seguiram, a cabeça de praia foi assegurada. A queda da Alemanha nazista havia começado. O solo ensanguentado da Normandia estava agora silencioso, coalhado por aqueles que morreram para reivindicá-lo. Eles não haviam morrido em vão, mas houve, no entanto, a possibilidade de derrota. O general Eisenhower havia preparado um outro discurso que levava para todo lado dentro do bolso. Nossos desembarques fracassaram e eu já retirei as tropas e, se houver qualquer censura ou culpa ligada à tentativa, será minha somente. Por causa daqueles que morreram, esse discurso permaneceu no bolso dele. Por causa deles, o dia D, 6 de junho de 1944, jamais será esquecido. Aqui jaz em glória honrosa um companheiro de armas que só Deus conhece. A palavra senha utilizada pelas Forças Armadas Americanas durante a invasão da Normandia no dia D foi Mickey Mouse.